Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e este é o podcast Coisa que não edifica nem destrói, hoje sobre o melhor remédio. No dia 17 de fevereiro de 1673, um homem que tinha acabado de fingir que estava morto no palco de um teatro foi para casa e morreu mesmo. O homem chamava-se Jean-Baptiste Poquelin, era mais conhecido pelo nome de Molière, e a peça em que simulava estar morto, a última que escreveu, era Le Malade Imaginaire, o doente imaginário. O protagonista é Argan, um hipocondríaco. Mas embora Argan e a sua hipocondria também sejam justamente escarnecidos, a sátira dirige-se sobretudo aos médicos. Troçar de médicos e da medicina é uma tradição antiga. Marcial, o poeta latino, escreveu muitos epigramas troçando de médicos. Um dos mais famosos dizia algo como: o Diaulus começou por ser médico, mas agora, numa evolução de carreira lógica e coerente, passou a ser coveiro. Para Marcial, a ciência médica era uma charlatanice que redundava com frequência na morte do paciente. Enfim, talvez seja exagerado chamar ciência médica às práticas clínicas de há 2000 anos. Plínio o Velho, na sua História Natural, publicada no primeiro século depois de Cristo, descrevia um tratamento dentário que consistia em, e cito, introduzir nas cavidades dos dentes as cinzas das fezes de ratos ou do fígado seco de lagartos. Portanto, era mais ou menos natural que houvesse sátiras sobre isso. Poetas mais recentes e mais próximos de nós mantiveram o saudável hábito de rir da profissão médica. No século XVIII, Bocage escreveu vários epigramas satíricos sobre médicos. Por exemplo: Doutor, até do hospital te sacode enfermo bando, qual será disto a causal? É porque, em tu receitando, qualquer doença é mortal. Ou, um chapado, um retumbante corifeu de medicina, certa menina adorava, e adoeceu-lhe a menina. Eis que para curá-la o chamam, pela alta fama que tem. Geme o doutor e responde: não vou, que lhe quero bem. Ou ainda, lê-se numa sepultura da antiguidade afonsina: aqui jaz quem não jazera, se jazesse a medicina. Só mais um. Um homem rico, outro pobre, grave moléstia prostrou. Qual deles morreu? O rico, que mais remédios tomou. Menti, afinal vou ler mais este. Lavrou chibante receita um doutor com todo o esmero. Era para certa moça, que ficou sã como um pero. Tão cedo, é milagre, assenta a mãe, que de gosto chora. Minha mãe, não é milagre, deitei o remédio fora. Uma curiosa tradição humorística junta médicos e pintores. Certa história que atravessou tempos e lugares diz que um pintor mudou de cidade para se tornar médico noutro lugar. Um homem que o conhecia perguntou-lhe a que se devia a mudança. E o pintor, agora médico, responde: eu, como médico, desespero muitas vezes para encontrar a cura para determinado doente. Mas às vezes, quando volto à sua presença, encontro-o curado. Como pintor, nunca me aconteceu deixar um quadro a meio e depois, ao regressar ao estúdio, encontrá-lo terminado. Também persistentes eram histórias que descreviam o percurso inverso, em que um médico se tornava pintor. A razão era a seguinte: os erros do pintor ficam à vista de todos os que contemplarem os seus quadros, mas ninguém vê os erros do médico, que são enterrados a 7 palmos de profundidade. Molière tem uma aversão particular aos profissionais de saúde do seu tempo. Em L'Amour Médecin, uma das personagens discorda que se diga que determinada pessoa morreu de febre ou de pleurisia. Deve dizer-se que morreu de 4 médicos e 2 farmacêuticos. E no Doente Imaginário, Molière, nessa altura já muito doente, está ainda mais irritado. Logo num dos prólogos, uma pastora lamenta: vosso mais alto saber não passa de pura quimera, médicos vãos e sem juízo. E a seguir assistimos às provações de Argan, rodeado de médicos charlatães, uma expressão que para Molière é um pleonasmo, que o submetem a constantes clisteres e purgas, tratamentos que não têm outro efeito a não ser torturar o paciente e fazê-lo gastar dinheiro em vão. A certa altura da peça, Berralde, irmão de Argan, diz-lhe estar convencido de que ele não sofre de qualquer doença. Exprime a sua desconfiança em relação à medicina e propõe-lhe um melhor remédio: levá-lo a ver uma comédia de Molière para o animar. Argan, que nas primeiras representações da peça era interpretado pelo próprio Molière, responde:
Esse teu Molière com as suas comédias é um bom impertinente. Acho muito engraçado que anda a fazer pouco de pessoas honestas como os médicos. O irmão diz que Molière faz pouco de toda a gente, incluindo príncipes e reis, e que os médicos são um alvo tão bom como qualquer outro. Ainda hoje persiste o riso cruel sobre a atrapalhação dos médicos que fatalmente os leva a cometer erros. Há menos de 100 anos, o português Egas Muniz foi galardoado com o Prémio Nobel da Medicina por um tratamento que nos nossos dias é considerado abominável. Chama-se lobotomia. Abrir a cabeça de um paciente como se fosse o capô de um carro para mexer lá dentro passou de magnífico a execrável em poucas décadas, e quem assiste ao decorrer desse processo não pode deixar de o considerar hilariante. Com muito menos estudos do que os médicos, os humoristas riem deles. Concedo que seja muito injusto, mas a profissão médica é evidentemente cómica. Os médicos estudam muito e, ao longo de toda a vida, assuntos extraordinariamente complexos. No entanto, uma boa parte do trabalho tem mais a ver com atividades que se praticam no talho e na sala de costura. É divertido verificar que pessoas com uma formação académica muito avançada passam boa parte do tempo a retalhar carne e a cozê-la. Há um contraste irresistivelmente engraçado entre a erudição e a solenidade da tarefa de salvar vidas, por um lado, e a prática prosaica e, digamos, suja, por outro. Um médico é um bruto. É um bruto com estudos, mas é um bruto. Uma operação cirúrgica é um conjunto de facadas. São facadas sábias, mas são facadas. Ao longo dos séculos, pessoas reles, como os humoristas, entretiveram-se a escarnecer dos esforços da medicina. Para cúmulo, os médicos ainda têm de ouvir que, de acordo com uma crença bastante arraigada, rir é que é o melhor remédio. Na verdade, não é. De facto, o riso é muito mais parecido com uma doença do que com um remédio. Provoca convulsões físicas relativamente violentas, desfigura as feições do rosto e pode provocar dor de barriga. Além disso, tal como algumas doenças, é contagioso. Às vezes devastadoramente contagioso. No dia 30 de janeiro de 1962, 3 alunas começaram a rir num colégio interno feminino em Tanganica. De repente, os ataques de riso alastraram a 95 das 159 alunas do colégio. A primeira vaga da epidemia durou cerca de mês e meio. Em março, a escola entrou em quarentena. Em maio reabriu, mas uma segunda vaga de riso descontrolado atingiu 57 alunas e a escola voltou a fechar em junho. As alunas foram para casa e contagiaram alguns habitantes das aldeias em que viviam, espalhando a epidemia fora das paredes do colégio. Houve notícia de localidades afetadas num raio de cerca de 150 km do epicentro. 1 ano e meio depois de ter começado, e após ter provocado o encerramento de 14 escolas, a epidemia extinguiu-se. Não sendo o melhor remédio, ou sequer um remédio, o riso é ainda assim um expediente ao qual os médicos recorrem. Um estudo de 1959 revela sem grande surpresa, creio, que o humor é um dos mais importantes modos de reagir à ansiedade de lidar com a doença e a morte, tanto para os médicos como para os doentes. Num artigo publicado em 1985 numa revista académica, um enfermeiro anestesista dirige-se à filha de um paciente, dizendo: vou ler alguns excertos. Sei que me viu rir após a morte do seu pai. Eu estava a lavar a cara num lavatório a meio caminho entre a sua sala de espera e o gabinete em que o corpo dele estava deitado. Alguém fez uma piada e eu ri-me, como um idiota, esquecendo o decoro, até encontrar o seu olhar por cima do ombro do médico, os seus olhos cheios de lágrimas. Devo ter-lhe parecido um palerma insensível vestido de pijama verde, uma personificação de tudo o que é frio e impessoal nos hospitais. Em silêncio enxuguei o rosto com toalhas de papel ásperas como serapilheira e voltei para a sala de operações. A minha gargalhada foi desapropriada e por isso peço desculpa. Mas mesmo assim foi necessária. Nenhum de nós naquela sala encarou as suas tarefas de ânimo leve, muito menos eu. Mas confrontar a morte com tanta frequência como nós o fazemos nos hospitais faz com que a tristeza acabe por pesar mais na balança. Não temos alternativa a não ser procurar as nossas próprias fontes de alegria que sirvam de contrapeso. E a fonte mais universal, mais barata, igualitária, legal e portátil de alegria é o riso. Espero que o seu pai entendesse que a minha gargalhada não significava falta de respeito.
Era uma tentativa de equilíbrio. Naquele dia, quando me viu a rir, eu sabia que tinha outro paciente à espera, a precisar da minha atenção na cirurgia. Enquanto estava ali, a lavar suor e vómito do meu rosto e dos meus braços, a minha gargalhada não foi menos purificadora para mim do que as suas lágrimas foram para si. Mais sobre isto já a seguir. Agora vou falar com o Dr. Manuel Neves, que é médico hematologista na Fundação Champalimau. Manel, olá, como vais? Muito obrigado por teres vindo a este prestigiadíssimo podcast. Muito obrigado pelo convite e fico contente por me tratares por tu, porque estava muito ansioso. Estava na dúvida. Eu sabia que não íamos aguentar isso, não íamos aguentar isso o tempo todo. Mas queria se calhar começar por perguntar o seguinte: imagino que haja nos bastidores dos hospitais, que haja dois tipos de piadas. Piadas que os médicos fazem entre si para suportar o horror, mas também piadas que fazem, acho eu, alguns talvez arrisquem fazer com os doentes para os animar. Isso é assim ou não? É. Os médicos, ao contrário dos humoristas, não têm como função fazer rir, não é? Acho que não é preciso ouvir um prestigiadíssimo podcast para chegar a essa conclusão, mas vamos pôr o óbvio em cima da mesa. A nossa função é tratar uma doença e pôr o doente melhor. Mas o riso pode ser uma ferramenta para isso. Ou seja, está provado cientificamente que os doentes normalmente gostam do sentido do humor, e ao contrário, e aqui estou a usar as coisas numa expressão um bocadinho lata, os doentes, não vou dizer com bom humor, mas ao contrário dos doentes deprimidos, por exemplo, os doentes estão, se tiverem sentido do humor, à partida ouvem mais, ouvem mais o seu médico, respeitam mais o seu médico. E não é só o respeitar parece ainda numa coisa do senhor doutor, eu acho que até veem mais o médico como igual. E isso ajuda se calhar também a suportar de outra forma o tratamento, com mais ânimo, será? Eu acho que rir não é remédio nenhum. Sim, claro, também concordo, mas ajuda muito a que se possa ouvir sobre remédios que os médicos possam estar a prescrever. E nesse sentido é uma ótima ferramenta. Quando nós falamos do riso com os doentes, não estamos a falar, muito dificilmente estaremos a falar de rir da doença deles. Certo. O sentido do humor que um médico usa com um doente normalmente tem a ver com coisas mundanas, até que o doente se possa relacionar, não é? Podemos rir do futebol, podemos rir das coisas do trânsito, do computador que não está a funcionar, ou muitas vezes, pelo menos é uma técnica que eu adoro, rir do médico. Ou seja, de rir das coisas que nós fazemos, rir do facto de eu estar sempre a perder canetas e a ter que pedi-las aos doentes, que é uma maneira de nos humanizar e de criar laços de empatia, porque a empatia é um ato terapêutico. E, mais uma vez, não é um ato terapêutico por si, não é o facto do médico se dar bem com o doente, que o doente fica livre da sua doença, mas aproxima muito o doente do médico, o médico do doente, e isso faz com que as coisas daí para a frente sejam melhores. E portanto eu diria que sim, que isso é super comum e que a maior parte dos doentes gosta muito. Claro que depois pode ter outras nuances e não há um remédio bom para todos. Ou seja, há muitos doentes que são super estritos e querem as coisas de uma forma muito convencional, muito à antiga, vou dizer assim. E que se calhar até receiam que qualquer, incursão humorística possa abalar a solenidade que eles acham que é necessária a consulta. Que a consulta deve ter. Há doentes para os quais a consulta é um momento. A consulta é sempre o momento mais importante do dia do doente. O médico não se pode nunca esquecer disto. Mas essa solenidade, há pessoas que vão para a consulta e aqui é uma coisa seríssima e vão tensas, e portanto nós colocarmos o humor muitas vezes é um desastre. E as pessoas podem não nos levar a sério, ou podem achar, este tipo está aqui a fazer palhaçadas e eu estou aqui, ele não me está a levar a sério. Portanto, isso é uma coisa que se treina, como tudo, que se aprende quando ou não fazer, mas que é uma ferramenta que eu diria que generalisticamente é adequada com os doentes. E acho que a maior parte dos doentes gosta, e aliás isso está provado, não é a minha opinião, que não serve para nada. Manel, eu
repara, eu nunca ninguém me morreu nos braços. Eu já vi, digamos, de relance 2 ou 3 cadáveres quando tenho de ir a um velório e evito que o meu olhar se cruze com a zona em que o meu amigo defunto se encontra, porque não é essa a recordação que eu quero ter dele. Mas, portanto, digo eu, a generalidade das pessoas não convive com doenças terminais e morte com a frequência com que os médicos, com um hematologista e um médico em geral o faz, não é? Certamente já passaste várias certidões de óbito, já tiveste que declarar vários óbitos, etc. A minha questão é, como é que se... Eu vou só fazer uma interrupção, porque eu terça-feira vou estar a tentar convencer pessoas a ir para a hematologia e talvez esta parte eu não meta, esta que tu disseste, mas vamos continuar. Mas a minha questão é a seguinte, isso não é por muitos anos de prática que se tenha, porque a prática e digamos um certo calo que a gente vai ganhando é contrabalançado pela acumulação de casos que imagino que produzam um efeito em nós que é difícil de suportar. E por isso, muitas vezes é uma coisa humana, como no final da primeira parte se viu no depoimento daquele enfermeiro anestesista. A minha questão é a seguinte, quando os médicos recorrem a piadas entre si, isso é eticamente problemático ou é inevitável e até útil? Eu diria que é inevitável, é até útil e claro que pode ser eticamente problemático. Então, não se pode pedir aos médicos que estejam cientificamente no topo das suas qualidades, que saibam tudo sobre as doenças que tratam, que sejam empáticos e próximos e humanos, mas ao mesmo tempo distantes para tomarem decisões frias, que lidem com a vida e a morte e que depois não se possam sequer rir disso. Aliás, há um podcast que eu sugiro muito, que é a primeira temporada deste podcast, que diz... tu colocas muito como humorista, como uma pessoa que tem a percepção da morte e que, portanto, faz piadas para aliviar um pouco isso. Pegando nessa definição, os médicos, quando confrontados e com essa proximidade com a morte que nós às vezes temos, torna-se inevitável às vezes fazer piadas um bocado como defesa. Há essa teoria freudiana, o Freud dizia que só nós rimos daquilo que tememos. Exato. Não é? E como tememos a morte e como tememos coisas como Deus ou o que for, que as pessoas não percebam, fazemos piadas sobre isso, não é? E então é uma maneira até meia é uma maneira de ser traquinas com isso, é a maneira de nós enganarmos o medo da morte que temos e que é tão às vezes evidente, porque nós quando nos deparamos com situações que são dramáticas, que são absurdas, às vezes nós rimos para lá está, rir para não, ou rirmos para não chorarmos ou para mantermos a sanidade mental. E rimos um bocadinho para partir para o próximo. E esse riso não é um riso desrespeitador. Exato. Ou seja, não tem que ser eticamente irresponsável, vamos chamar-lhe assim. Por exemplo, nós não fazemos piadas, quer dizer, quando estou com um doente e a comunicar-lhe uma má notícia, nem me passa pela cabeça fazer uma piada. E não me passa pela cabeça, não é no mecanismo consciente, não é que eu tenha que dizer eu agora não vou dizer uma piada. É porque, citando outra vez um famosíssimo podcast, o sentimentalismo é o maior inimigo do humor. E num momento desses, de proximidade com a morte, ou de dar uma má notícia, ou de estar num momento muito delicado com o doente, nenhum de nós, ou nenhum médico, consegue fazer uma piada. No entanto, só entre médicos, e aqui podemos ir para esse debate, que é se os médicos entre eles fazem piadas sobre o que veem. É óbvio que sim, lamento destapar um bocadinho dessa parte da cortina, mas eu imagino que todas as profissões entre si se riam das outras coisas, ou seja, de certeza que as pessoas que servem à mesa lá dentro se riem das pessoas que servem, de certeza que os polícias se riem entre eles. Isso é uma coisa perfeitamente normal.
Agora, há regras para isso. E quando eu digo regras... Sim, e bom senso, digamos. E bom senso. Sim, exato. Ou seja, mais uma vez voltamos à função do médico. A função do médico é tratar o doente. E para tratar o doente nós temos que mostrar sempre ao doente que respeitamos o que ele está a sentir. Então há um ensaio excelente de uma autora que é Katie Watson sobre os limites éticos do humor negro entre médicos. Exato. Em que ela, na verdade, define essas regras, quando é que é eticamente atacável ou não. Exato. Os médicos entre si falarem sobre o que se passou com os doentes. É um artigo académico em que ela é filósofa especializada em ética, acho eu, não é? E tem um amigo médico, e já agora, se calhar é melhor ser na minha boca, Manel, Essa do que na piada tua. é espetacular e tu vais contá-la melhor. Não, é só porque, como tu és médico, se calhar ficava-te mal no cadastro. O ponto de partida do texto é um amigo da filósofa que depois escreve o texto. O amigo médico disse-lhe: no outro dia aconteceu-nos o seguinte, nós pedimos uma pizza, eram 4 da manhã, pedimos uma pizza e o rapaz que traz a pizza morre. Tem uma morte violenta, aliás, é uma coisa. Sim, eles são chamados, eles pedem Exato, uma são pizza chamados para ir e são chamados porque há uma paragem lá fora. Exato. E quando vão lá, verificam descobrem que a pessoa que lhes trouxe a pizza foi baleada. Exatamente. E eles, depois de tratarem do assunto, verificam que não conseguem o óbito, sim. E depois dizem: bom, a pizza está aqui, na verdade, ainda está boa, e comem a pizza. E um diz para os outros: que de gorjeta é que lhe havemos de dar? E portanto, o amigo falou com o médico falou com a sua amiga filósofa para saber o que é que ela achava daquilo, não é? E quer dizer, e a perspectiva dele, acho eu, ia ao encontro daquilo que tu disseste há pouco sobre a válvula da panela de pressão, que inevitavelmente deixa sair alguma pressão, e isso até tem... E ela faz uma análise do episódio. Exato. Que é, eles fazem a piada só entre eles, ou seja, infelizmente, obviamente, como o doente morreu, nunca a poderia ouvir, mas o doente não está a ouvir, a família não está a ouvir, que é quem pode ficar chocado com isso. E sobretudo, eles não deixaram de fazer o trabalho deles por causa da piada. Ou seja, o que ela defende é que se os médicos estiverem a falar entre eles, por exemplo, muito sobre um doente, normalmente isso é mau sinal. É sinal que pode haver, não pode, se calhar aquele doente, o médico já não tem paciência para ele, só faz piadas sobre ele e, portanto, não estará a tratá-lo bem. Que eu percebo. E, portanto, há limites éticos, certo, para o humor entre médicos, obviamente que os há. Agora, dizer às pessoas, se os médicos entre eles falam, é óbvio que falam, não é? Sim, ela diz até uma coisa que é o respeito pela humanidade do paciente não significa negar a humanidade do médico que, numa situação, enfrentando aquele tipo de coisas que tem de enfrentar, recorre muito naturalmente a coisas como uma piada dita entre colegas. É que a história é tão incrível que parece inventada, não é? E é o exemplo perfeito do absurdo que é. São pessoas que estão a trabalhar a altas horas, são 4 da manhã, não estão a dormir, exato, têm fome, que são condições que os médicos muitas vezes são sujeitos, e nós sabemos que estar a trabalhar muitas horas de seguida perturba as capacidades, e as pessoas passam... Não é? Há muitas pessoas que se perguntam porque é que os médicos trabalham tantas horas, e muitas delas até são médicos. E é uma situação completamente absurda e que lhes foge ao controle. Quer dizer, eles mandaram vir uma pizza e, como consequência disso, morreu alguém. Quer dizer, é o absurdo total. Não haver uma válvula de escape, quer dizer, era dramático. Sim, tudo o que tu descreveste, ou seja, digamos, esse sentimento de culpa, a morte do paciente, de não conseguirem evitá-la, a privação de sono, a fome, tudo isso são fatores que acrescentam tensão. Claro. Dizer uma piada é uma espécie de... funciona como para distender, e por isso, lá está, para as pessoas voltarem à sua forma normal, que é a única que lhes permite continuar a trabalhar, curiosamente. Portanto, não é uma falta de respeito pelo trabalho, é o contrário disso. Uma das coisas que mais me surpreende da minha experiência é que nesses momentos de tensão, muitas vezes com os doentes, muitas vezes é o doente que manda as piores piadas. Que é um fenómeno muito interessante e que é muito desconcertante. Mas também compreensível. Super compreensível.
Porque, mais uma vez, vamos à questão do distanciamento. Muitas vezes, quando nós damos uma má notícia ao doente, isso é uma coisa que nós aprendemos com a experiência, o doente já a sabe. O doente já sabia que as coisas estavam a correr mal. O doente é o doente, não é? O doente é que sente as coisas. E, portanto, ele já teve algum tempo até de preparação para isso, e ele às vezes tem mais distanciamento que a família. E, portanto, nós quando lhes dizemos uma coisa má, seja um prognóstico mau, uma coisa que vamos ter, o que for, às vezes o doente manda em bom português, uma bujarda que eu fico desconcertado, a família fica a olhar para ele, mas isso é um fenómeno muito interessante, porque ao mesmo tempo é a válvula de escape, ninguém mais tem direito do que o doente de mandar piadas sobre o seu próprio corpo, e é engraçado depois visto de fora, como é possível o humor negro visto pelo próprio doente. Ela, a autora desse artigo, refere-se a umas coisas curiosas. Por exemplo, dentro da profissão médica, por exemplo, hematologistas não acharem bem que ortopedistas façam piadas sobre hematologia. Parece um bocado sectário isso, mas Sim, tudo bem. E ela acrescenta ainda que, por exemplo, às vezes dentro da mesma especialidade, por exemplo, ela verificou que psiquiatras mais antigos acham que os psiquiatras novos não têm ainda direito a fazer piadas sobre o assunto, porque é como se eles tivessem que primeiro demonstrar sem margem para dúvidas que aquela piada não significa menosprezo pela Sim, ainda tem que provar. Exato, ainda tem que provar. Eu percebo, ou seja, é aquela coisa um bocadinho de clã e corporativista que é: tu primeiro tens que provar que gostas dos doentes antes de começares a rir, o que faz algum sentido. Eu também consigo ver a coisa de outra forma, que é mais uma vez a questão do distanciamento. Não como médico novo, estou a pensar mais como estudante de medicina, em que nós estávamos muito de fora, éramos muito observadores do que se estava a passar. Eu podia ter mais vontade de rir do que como tive como interno. Acho que nunca tive vontade de rir como interno ou como especialista, porque estou demasiado próximo do doente. As coisas vistas muito de longe e de fora podem ser até mais chocantes, mas eu acho que essa coisa do distanciamento outra vez pode jogar. Eu acho que isso também é um bocadinho... coitados dos internos, eles trabalham mais nos serviços, também proibi-los de rir. Parece-me, ela é filósofa, ela claramente também não está assim tanto tempo nos hospitais. Os internos têm direito a tudo. Sim, claro. Manel, certamente tu viveste histórias, umas que não nem sequer se podem contar. Eu queria continuar com a mesma profissão depois disto ir para o ar. Mas outras podem. E o que me interessava era saber... o que é que essas histórias te indicaram acerca da função que o riso desempenha no teu dia-a-dia, no teu cotidiano? Bem, indicaram-me... Bem, eu gosto mesmo muito do que faço. Acho que teria um grande problema, digo isso muitas vezes, que é se todas as doenças, ou pelo menos as hematológicas, fossem todas curadas, eu ia ser um inútil, ia ser muito difícil eu depois descobrir o que fazer. O que o riso ou as histórias me ensinaram, bem, dá-me algum carinho pela maneira como às vezes as pessoas conseguem ver o absurdo do que estão a passar. Às vezes dão só vontade de rir, né? Tipo, é só isso. Há histórias que são só gloriosas na sua estupidez e na sua... eu não vou, obviamente, contar histórias que tenham a ver comigo ou com doentes meus ou familiares. Felizmente houve histórias publicadas e dessas podem-se contar. Por exemplo, há uma história publicada no The Oncologist que eu ri muito a ler, a preparar-me para isto. Tu assinas o The Oncologist? Não assino. Essa não assino. E aliás, faço aqui o apelo que as revistas médicas deviam ser todas de borla. Todas de borla, por acaso, é verdade. É uma coisa que às vezes é muito difícil e eu tenho que estar a chatear pessoas. Bom, mas diz aos nossos ouvintes o que é que vinha no The Oncologist, que eles podem ter falhado esse número. Cá há um médico que escreve sobre piadas que correram mal, que eu acho que é de uma frontalidade espetacular. Um tipo escrever no The Oncologist sobre isso. E uma delas é que é ele a explicar os efeitos secundários da quimioterapia ao seu doente. E o medicamento é teratogénico, quer isto dizer que se alguém engravidar, o homem não vai engravidar, mas se houver um filho naquele momento que pode haver uma malformação,
E portanto ele avisa, olha, atenção, que enquanto você faz este medicamento, a sua mulher não pode engravidar. Eu não sei o que é que se passou naquela cabeça, mas ele faz uma pausa e diz, a não ser que seja de outro homem, e não tem problema absolutamente nenhum. E o que é que ele diz? Que o doente e a mulher se riram. E ele ficou encantado com aquilo e achou, pá, tenho aqui uma história, esta funciona sempre. E portanto ele usa, a outra vez funciona, e claro que a terceira tem um silêncio de morte, e diz ele, porque o casal, pelos vistos, tinha mesmo relações extraconjugais, e portanto ficou ali, a relação médico-doente foi ao ar. O que é que isso ensina? Para já, lá está, gozar com... rir da doença é muito perigoso. Isso é um número de trapezista que eu não aconselho. Que eu não aconselho. Acho que a maior parte do humor que os médicos fazem é involuntário. Estava a contar-te há pouco que hoje eu evitei isso. Portanto, a tratar uma doente, acontece-nos. Eu tive a percepção, portanto, ao fim de 4 meses, hoje acabei o tratamento com uma doente, está tudo a correr bem, mas ia dizer uma coisa muito infeliz que já disse, que é como eu me lembrava perfeitamente do diagnóstico inicial, ao fim de 4 meses ia dizer, isto passou rápido, que já me aconteceu. Quer dizer, e claro que houve um dia que uma doente disse, pá, para si, não é? E eu tive que pedir imensa desculpa. Para ti os 4 meses de quimioterapia do doente passaram a voar. Não é? Foi tudo, não... É horroroso, sim, quando a pessoa... Mas é a maior parte do humor em medicina é involuntário. E depois, agora visto de fora, tem graça, e tanto que hoje já pude dizer à doente, atenção, já passaram 4 meses... Eu ia-lhe dizer que isto foi rápido, mas vou evitar dizer isso. E a doente aí adorou. Porquê? Porque a piada passou a ser sobre mim. Exatamente. Portanto, aí voltou. O que é giro nisso? O que é que eu aprendi disso? Não é que eu seja um tipo de tirar lições de vida, de coisa nenhuma, mas acho que é possível aproximar-nos das pessoas, e acho que eu gosto da medicina e gosto muito da minha especialidade. Lá está, já estou a meter um bocadinho para a minha apresentação de terça, que aliás é mais provável que haja internos a ouvir isto do que aquilo que eu vou fazer na terça, portanto vou aproveitar. É que é uma especialidade em que eu posso fazer a diferença e em que se pode melhorar mesmo efetivamente a vida das pessoas, e o humor ajudar nisso. Às vezes nós criamos muito boas relações com os doentes, isso é magnífico. Manel, na primeira parte eu falei sobre um contraste flagrante que há entre, digamos, a solenidade da profissão médica, o profissional que, tal como Deus, tem poder para salvar a vida, para intervir a esse nível, e ao mesmo tempo o facto de também ser uma pessoa que espreita para dentro de orifícios, mexe em tripas, coisas, digamos, menos dignas. Como é que tu vês esse aspecto da tua profissão? Isso tem muita graça. Isso tem muita graça porque há na medicina, felizmente cada vez menos, esse complexo senhor doutor, Deus na terra, que tudo pode e que está acima dos doentes. Felizmente isso está a acabar. E isso tem sempre, isso dá mais vontade de rir, não é? Isso é como, não é? Como quando uma criança diz uma coisa séria, ou como um polícia roubar. Tem muito mais graça quando um senhor doutor faz asneiras. Eu lembro-me da percepção que tive disso. É uma história que é minha, esta eu posso contar, porque não tem doentes. Foi num exame de fisiologia de 2º ano, que foi um exame completamente absurdo, que ainda hoje não sei o que é que se passou na cabeça daquele departamento, e que tinha, por exemplo, uma pergunta que até hoje eu não sei a resposta, que é: qual é o peso médio das fezes? Hipótese A, 50 gramas, B, 100 e por aí adiante, certo, até ao meio quilo. E nós estávamos desesperados porque o exame era de escolha múltipla, mas vendo as 100 perguntas nós estávamos todos a olhar uns para os outros a ver como é que nós vamos passar isto. E eu lembro-me de já me estar a rir tanto e a assumir que não ia conseguir passar o exame. Pode ser que tive 11 e depois fui à oral e depois deram uma nota da oral, o que mostra quão bizarro aquilo foi. E lembro de eu ter a percepção de olhar para a sala e há uma altura em que está tudo com as mãos, isto em podcast não funciona tão bem, juntas a pesar um cocó imaginário. Certo, a fazer. E eu lembro-me de estar a olhar e a pensar assim, a fixar as caras e a pensar: eu um dia vou ser de uma especialidade, eu não sabia qual era,
e eu, se calhar, vão-me pedir para recomendar um médico de outra que está nesta sala, e esse futuro senhor doutor de outra sociedade está a pesar um cocó imaginário. Aliás, Claro. há vários colegas meus que eu me lembro, estavam na sala. É a mais vívida recordação que tens deles. E houve vários que eu já recomendei. Claro, E isso tem muito mais graça, ser um futuro senhor doutor a fazer isso, claro. do que uma pessoa que não tenha esse pretenciosismo. Entre o exame e a oral, tu foste pesar cocó só para seres, não seres apanhado? Nunca fiz Mas essas. depois no oral, então tiveste... Safei-me, sim. Não me lembro de nenhuma pergunta do oral, não houve nenhuma sobre esse cocó, e pronto, daí desrespeitei a ciência e não quis saber dessa resposta. Claro. Eu acho que também, quer dizer, Vamos passar isso à frente, né? Ou se alguém do Não. Departamento de Fisiologia do Se exame de quiser. 2003 quiser finalmente dizer qual Sim. era a resposta certa. Eu diria que depende muito do que comemos, não é? Se mas somos aquilo- pessoas mais frugais ou... Pois, mas aquilo era de escolha múltipla, Ricardo. Tu Pois. tinhas que meter a cruzinha num e Pois, assumir. bem sei, bem Pois sei. é, pronto. E há várias dessas, na faculdade há várias dessas. Posso contar que também sei de quem tivesse inventado um ligamento em anatomia, ou seja, tinha um daqueles tutores à antiga que fazia perguntas para tramar, ou seja, senhor doutor a tratar os alunos de cima para baixo, e inventar o ligamento cruzado de Zeltweg. O que é Zeltweg? É a pista de Fórmula 1 na Áustria. E que ia ser o grande prémio do fim de semana a seguir. Mas, ou seja, um conjunto de colegas combinou, Todo. vamos todos pôr o ligamento... Atenção que o ligamento Zeltweg tinha ponto de inserção, tinha ponto onde passava, ou seja, inventar um ligamento. Claro. E isso tem graça porque se foi enganado um tipo que de certeza que andava a chatear pessoas com o que sabia e com o que não sabia, e é muito mais engraçado enganar um tipo pretencioso, e os médicos, Claro. aí lamento imenso. E às esse vezes. professor validou... Ficou tudo as certo, respostas, sim, ficou tudo certo. ficou tudo certo. Isso acontece no doente imaginário. É. Há médicos que validam opções de outros médicos sem que elas sejam válidas, digamos assim. Eu ainda hoje, e como sabia que vinha aqui, perguntei onde é que era o cruzamento anterior de cruzamento, ligamento cruzado de Zeltweg, mas já ninguém se lembra se era no joelho ou se não era. Mas fica alguém, se alguém estiver a ouvir, pode haver neste momento um ex-tutor de anatomia a dizer: eu sabia! É o problema dos ligamentos imaginários, não é? A gente depois perde o rastro, a localização exata deles e tal. Dr. Manuel Neves, muito obrigado por ter vindo. Agora estava a tentar finalizar com um tratamento por você, mas acho que não enganamos ninguém. Manel, obrigado. Obrigado eu. Boa sorte no teu proselitismo para arrebanhar mais jovens para a oncologia, especialmente para a hematologia. Espero que isso corra bem. Haverá limites éticos para isso, de certeza. Certeza, sim, não podes subornar ou fazer coisas desse tipo. Não. Muito obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço. Hás de voltar. Veremos. Foi o primeiro episódio da segunda temporada de Coisa que Não Edifica Nem Destrói, um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou tentar falar de um tema do qual, infelizmente, nada sei, que é mulheres. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso.